Se ele fosse um cara que cantasse nas letras que é culpa dos outros, né? É culpa da sociedade, é culpa do sistema econômico. Se fosse uma choradeira e ele não assumisse a responsabilidade sobre as porcarias que ele mesmo trouxe pra vida dele, eu não ia traduzir Chili Peppers. Mas como ele é um cara responsável, aí sim a gente pode continuar falando, porque é uma mensagem excelente que tem que ser espalhada hoje em dia. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E a gente já começa agora sim abrindo os trabalhos do Blood Sugar Sex Magik, o disco aí que pra mim já estabilizou a identidade sonora da banda, né? Já contando com a produção do Rick Rubin, então até nos bastidores a banda já tinha esse apoio externo, né? E talvez interno também de uma pessoa que eles respeitavam e é uma pessoa que também sabia botar ordem na casa, ele sabia organizar esses 4 malucos e fazer eles trabalharem em músicas boas, muito bem definidas e largar um pouquinho aquele funk do passado, né? Talvez até largar um pouquinho essa adoração pelo funk do passado. Tem uma coisa que eu já falei em vários vídeos e ela fala sobre esse processo, tá? Também é um vídeo que eu tô fazendo, ainda não tá pronto, sobre o processo criativo. E é muito bom porque a gente pode falar sobre isso também no dia de hoje. Existe uma grande diferença entre o que tu quer fazer como músico e o que tu é bom em fazer. E eu acho que o Rick Rubin trouxe isso pro Chili Peppers. Eles amavam esse funk dos anos 70, inspirado por essas grandes bandas que eles tentaram emular nos primeiros discos, mas eles são bons em fazer essa pegada mais pop, em juntar e destilar esses elementos que eles amavam em músicas mais irreverentes com uma pegada mais pop e que são acessíveis para um maior número de pessoas. Ser acessível não quer dizer que não tenha qualidade, mas eu acho que nesse disco, no Blood Sugar Sex Magik, eles finalmente entenderam a diferença entre gostar de uma coisa e o que tu tem a capacidade e o talento de criar. Eu não tenho como falar de Blood Sugar Sex Magik sem falar do ano de 1991. Nesse ano foi lançado Dangerous do Michael Jackson, um dos meus discos favoritos, que tem Given to Me e Black or White, 2 petardos musicais fantásticos, hits daquela época. A trifecta do grunge foi lançada nesse ano, né? Nevermind, 10 e Bad Motorfinger do Soundgarden. Então a gente tem aí discos excelentes, né? Pra quem curte grunge, esse foi o ano. Claramente, né? O Chili Peppers lança esse baita disco que define a sua identidade musical, além de Metallica lançar o Black Album e Guns N' Roses lançar a dupla Use Your Illusion. Então teve algo aí na água de 1991 que fez as pessoas lançarem discos muito bons e definirem uma geração que é algo que está faltando hoje em dia, né? Faz tempo que a gente não tem um ano como 91 que tinha lançamentos tão diferentes e com tanta qualidade como as bandas lançaram naquela época. Desde que eu comecei a falar de Chili Peppers, uma das músicas mais requisitadas foi I Could Have Lied, né? Então finalmente chegou o dia de falar desse som. E aí eu também tô curtindo muito fazer essa retrospectiva musical e já pode deixar embaixo nos comentários qual vai ser a música pro próximo episódio, que vai ser o próximo álbum da carreira do Chili Peppers. E a partir de agora não tem um disco que eles lançaram que não tenha um hit estrondoso, metafórico, explosivo, mundial, né? Todos os discos a partir de agora sempre tiveram o seu hit. Então aí pode deixar embaixo nos comentários pra gente traduzir qual vai ser a música pra gente traduzir no próxima segunda-feira. Então vamos falar da música de hoje, né? Vamos pra essa letra aí. I Could Have Lied. Verso 1, né? Começa com aquele riff de guitarra muito legal, né? Às vezes isso acontece na música, o riff é tão bom que ele guia a melodia, né? Isso aí é muito comum acontecer e é muito legal quando acontece, né? Tu vê que assim, tem uma estrutura tão já concreta, tão bem feita, que não tem, às vezes até é magnético, assim, né? A pessoa escuta aquele riff de guitarra, que ele move e se molda tanto que o vocal acaba caindo ali, porque parece que não tem outra alternativa, né? Se eles quisessem escrever outra coisa, seria possível, mas às vezes parece que encaixa tão perfeitamente ele cantar em cima da melodia que a guitarra tá fazendo, né? E aí nisso ele canta There must be something in the way I feel that she doesn't want me to feel. The stare she bears cut me, I don't care, you see, so what if I bleed? Então a gente já começa aqui algo bem mais... claro, né? Isso aqui é Chili Peppers mais antigo, né? Então aí o Anthony também já tinha coisas muito mais fortes pra falar, né? Deve existir alguma coisa do jeito que eu me sinto que ela não quer que eu sinta. Olha só, interessante, né? De quem é que ele tá falando aqui? Será que é da guriazinha que ele sempre escreve as músicas lá? Ou será que é outro relacionamento, né? O Chili Peppers pode ajudar aí a elucidar, clarear as ideias nessas histórias, né? Nem tudo que eu conheço da intimidade do Anthony. The stare
she bears cut me, I don't care, you see, so what if I bleed, né? Então, o olhar, né, a encarada, stare é aquela encarada, aquele olhar fatal, she bears cut me, né? Então, o olhar que ela está vestindo, mais ou menos assim, né? O olhar que ela está se posicionando, ou seja, ela está realmente emputecida com Anthony, cut me, né? Então, me corta. Esse olhar é tão forte, tão profundo, né? Tão fatal, tão mortal, tão direcionado para ele que chega a cortar o Anthony. I don't care, eu não me importo, você vê. E daí se eu sangrar? Então a gente tem aí um Anthony talvez se autodestruindo e essa pessoa aí não gostando do que está acontecendo, né? O que é um clássico, né? Uma coisa que sempre se repete. Aqui a gente entra em psicologia, olha só, finalmente, né? Uma pessoa que está com algum momento, algum tipo de trauma, os traumas tendem a se repetir até que eles sejam solucionados, né? E de tanto que a gente analisou a carreira do Anthony, várias vezes ele caiu nessa história, né? Tá num relacionamento, ele resolve escolher as substâncias ao invés do relacionamento, o relacionamento acaba. Ele encontra outro relacionamento, prefere as substâncias ou não consegue se livrar das substâncias, né? Também não dá para dizer que ele prefere, né? Mas talvez a vontade de usar substâncias é muito maior do que a vontade que ele tem de manter o relacionamento. Ele acaba e assim se repete esse ciclo traumático, né? Então tá aqui, né, a prova nas letras que isso está acontecendo mais uma vez, né? I could never change just the way I feel, my face will never show what is not real, né? Eu não poderia mudar o que eu sinto e o meu rosto nunca vai mostrar aquilo que não é real, né? Então Anthony dizendo que ele não é falso, né? Então ele tem, isso é verdade, né? Ele tem essa adição às substâncias, mas ele deixa isso bem claro nas suas músicas. E aí, qualquer pessoa, nas suas músicas, na sua vestimenta, no seu jeito de agir, né? Chili Peppers era notoriamente conhecidos por serem malucos, né? Até nessa época aqui, que eu não escutava Chili Peppers, ou conhecia muito pouco, eu já sabia que, são aqueles malucos da Califórnia. Era, totalmente eles venderam a ideia de ser maluco, né? Então, já estava explícito e real quem eles eram, né? A mountain never seemed to have the need to speak, a look that shares so many seek. The sweetest feeling I got from you, the things I said to you were true. Então, uma montanha nunca deve parecer, ou nunca parecia precisar a necessidade de falar, né? Que interessante, assim, a look that shares so many seek. Então, um olhar que compartilha aquilo que muitos procuram. Poético, bem interessante, né? E é engraçado, né? A gente tá aqui, no quarto disco do Chili Peppers, e a gente já vê que a maturidade de composição do Anthony melhorou muito, né? Ele já era bom, já dava pra ver que ele tinha um potencial lá no início, mas aqui ele já tava, né, obviamente, né, tantos anos fazendo turnê, gravando música, escrevendo, aí tu vê que ele desenvolveu o potencial e ele virou um poeta que ele já era um poeta bem afinado, né? Bem afiado. E aí, antes de eu traduzir essa parte, recentemente teve essa entrevista no Joe Rogan com o Rick Rubin. E ele fala isso, que o Rick Rubin, aí eu até tive muito respeito por ele, assim. O Rick Rubin é um cara que ele diz assim, as bandas me convidam para trabalhar com elas, mas ele falou, eu tenho que sentir algo. Eu preciso saber ou identificar algo nessa banda que vale a pena trabalhar com eles. E às vezes ele falou que ele trabalhou com quem? Não, acho que foi o The Strokes. Se eu não me engano, foi o The Strokes, uma banda também que as pessoas pedem muito no canal. Se não foi o The Strokes, foi o Arctic Monkeys. Foi uma dessas duas bandas que ele disse... os caras mandaram demos pra ele durante 3 discos da carreira dos caras. 3 discos eles queriam ser produzidos pelo Rick Rubin. E ele disse, ainda não tá pronto. E aí na 4ª vez que eles mandaram demos, ele disse, tá, agora eu vou trabalhar com vocês. E eu não imagino... ou não duvido que isso tenha acontecido com os Chili Peppers também, de ele não querer trabalhar com eles, porque diz aqui, pelo que eu li, né, ele já era amigo dos caras do Chili Peppers, já se conheciam. Claro, o Chili Peppers andava nesses círculos de hip hop, né, e tudo mais, então e o Rick Rubin ficou famoso por produzir hip hop, mas... eu acho que eles aí, nesse contato, nesse convívio, o Rick Rubin foi vendo a progressão dele e eles evoluindo como músicos, até que chegou nesse ponto aqui que ele disse, agora sim, agora esses caras estão prontos para trabalhar comigo. E eu acho que é muito interessante ele ter essa visão, assim, de entender esse ponto de desenvolvimento das bandas, né? Mas aí já desviei do assunto, vamos voltar para a letra, né? Uma montanha nunca parecia ter a necessidade de falar, né? Bem interessante, assim. E aí aqui a gente pode ser uma metáfora bem simples até. A montanha ela é tão grande que tu não precisa que ela diga algo, né? Tu já sabe o que é a montanha, a magnitude desta montanha. Aí pode ser o Anthony se achando também isso, né? Ele tem essa força interior que é tão grande que ele acha que ele não precisa se explicar, né? Esta magnitude dos sentimentos, eles já se explicam por si mesmo, né?
concordo não, né? Se for isso também, né? Eu não posso também agora falar sobre a minha suposição do que seria a letra, né? Não vamos ser tão malucos assim. A look that shares so many speak, né? Então aí um visual que compartilha aquilo que muitos procuram, né? Não é speak, é seek. The sweetest feeling I got from you, the things I said to you were true, né? Então o sentimento mais doce que eu tirei, né? Que eu recebi de você, as coisas que eu disse eram verdadeiras. I could never change just what I feel, my face would never show what it's not real. Eu não poderia mudar aquilo que eu sinto e o meu rosto nunca vai mostrar aquilo que não é real, né? Então aqui, repetindo o que ele já disse no verso 1, né? Aqui é diferente, né? Eu falei que tinha vários músicos que gostam dessa coisa de repetir partes do verso e eu sempre achei meio preguiçoso, mas aqui é diferente. Aqui ele só repete a última frase, que é justamente para reforçar aquilo que ele já estava falando antes. Então não tem nada a ver com preguiça, né? I could have lied, I'm such a fool, my eyes could never keep their cool. Showed her and I told her now, she struck me but I'm fucked up now. Eu poderia ter mentido, eu sou um idiota, os meus olhos não poderiam nunca manter a sua calma, né? Keep their cool, né? Cool é frio, gelado, mas também tem essa ideia de ser legal, ser descolado, mas aqui nesse caso é manter a calma, né? Então os olhos dele não podiam manter a calma porque já estava revelada a verdade no seu olhar. Showed her and I told her how, she struck me but I'm fucked up now, né? Então eu mostrei pra ela e eu disse como. Ela me acertou, né? O struck me pode ser a ideia de tu ficar surpreso com alguma coisa, mas aqui essa ideia de, né, thunderstruck do AC/DC, né? Tu não foi acertado pelo raio, né? Mas tu foi pelo trovão, mas tu foi atordoado, tu foi alardado pelo trovão. Esse é o thunderstruck, né? Mas aqui she struck me but I'm fucked up now, né? Então, ela acertou mesmo, a ideia de ela deu um tapa nele, né? But I'm fucked up now. Mas eu tô mal agora, né? O fucked up é a ideia de quando alguém usa muito substância e tá fora da realidade, né? Então, o fucked up é a ideia de estar numa ressaca, ou tu tá viajando tanto porque usou tanto de alguma substância que tu tá muito fora da casa, né? Fucked up, né? Aqui, por causa da palavra fuck, parece que é outra coisa, mas na verdade o fucked up é essa ideia, essa conotação de tu tá alterado aí, né? Tu tá fora da realidade mesmo. Então aqui eu vou chutar que ele mostrou pra ela como ele usava a substância, né? Que nessa época, claramente documentada, eles eram viciados em heroína e cocaína e todos os tipos de inas. E aí ele talvez mostrou pra ela quais eram os procedimentos que ele fazia aí pra usar a substância. But now she gone, yes, she gone away, a soulful song that would not stay. Mas agora ela se foi, sim, ela foi embora, né? Foi pra longe, a soulful song that would not stay, né? Então, um som cheio de alma que não queria ficar, né? Ou que não ficaria. Aqui é estranho porque geralmente essas músicas, né? O Anthony usa as situações que ele viveu na sua vida para criar músicas que ficam para sempre. Mas nesse caso aqui, ele tá falando ao contrário, né? O som cheio de alma, né? Um som aí verdadeiro, um som profundo, pode ser várias coisas aqui, que não ficaria. Eu acho que ele tá se referindo mais a ela ser essa canção, ela ser esse som, porque às vezes o som também faz esse trabalho de nos curar e nos fazer bem. Então eu acho que ele tá mais botando ela como se fosse essa identidade, não, entidade sonora, e ela foi embora. Ele não conseguiu capturar a beleza desse som para a vida dele, né? Então ele não ficou por isso. Eu imagino que seja isso. You see she hides because she's scared, but I don't care, I won't be spared. Então você vê, ela se esconde porque está com medo, mas eu não me importo, eu não vou ser poupado, né? Interessante, assim. Então é interessante que o Anthony também, ele sempre fala... agora não tem mais nada de letra pra gente traduzir, né? Mas é muito interessante que o Anthony, ele sempre deixa isso muito claro nas letras e ele sempre assume a responsabilidade pelas coisas que ele fez. Eu acho que isso aqui é uma das melhores mensagens e talvez uma das coisas que mais me faça querer continuar traduzindo Anthony e Chili Peppers é ver essa responsabilidade que ele tem com as coisas que ele fez. Se ele fosse um cara que cantasse nas letras que é culpa dos outros, né? É culpa da sociedade, é culpa do sistema econômico, se fosse uma choradeira e ele não assumisse a responsabilidade sobre as porcarias que ele mesmo trouxe pra vida dele, eu não ia traduzir Chili Peppers. Mas como ele é um cara responsável, aí sim a gente pode continuar falando, porque é uma mensagem excelente que tem que ser espalhada hoje em dia, né? Chega de coitadismo, chega de culpar os outros, vamos se levantar, vamos escutar um Chili Peppers, porque a mensagem é boa e vamos resolver os problemas, né? Por isso que eu amo psicologia. Psicologia é resolver. Tu vai lá no fundo, eu vou ser psicanalista. Então agora aqui, até já me irritou ler essa letra aqui. Eu vou ser psicanalista porque psicanálise é ir lá no fundo, é resolver o problema. Não tem nada a ver com choradeira, com coitadismo, com isso e com aquilo, né? I could have lied.
Eu poderia ter mentido, mas eu escolhi não mentir. Anthony é verdadeiro e a verdade está na cura. A cura é a verdade. Até já me enrolei falando aqui, viu? Eu fiquei tão emotivado. Essa é a beleza da música. A música faz surgir, né? Vir à tona vários sentimentos. Esse é o papel da música boa. Então essa foi I Could Have Lied do Chili Peppers, né? Já prepara aí a música pro próximo disco que a gente vai traduzir. A partir de agora é só hit. Tem entendimento melhor aqui, tem algumas coisas que eu não conheço tanto da história do Anthony no início dos Chili Peppers, pra gente poder entender melhor essa letra. Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English. Quem sabe inglês, não põe a culpa nos outros, escuta um Chili Peppers e tira suas próprias conclusões.